Olá internet, meu nome é Rafael Borges e eu queria falar sobre os 3 Batmans da Marvel. Tava comentando outro dia com a minha amiga Ellen Presence sobre como a DC e a Marvel, desde os anos 60, elas têm uma rivalidade que vai sendo cultivada ali. Sobre como o Stan Lee não falava a palavra DC, ele falava a distinta concorrência. Sobre como eles ficavam se alfinetando, criando jeitos de um dizer que era melhor do que o outro. Era uma rivalidade amistosa, mas que hoje em dia virou como se fosse 2 times de futebol, Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Vasco, Grêmio Internacional, qual você quiser aí, que o povo não consegue aceitar que gosta de um e não gosta do outro. Eu acho que quando a briga ela é divertida, enquanto ela é lúdica, eu acho ela muito legal. E eu queria falar de alguns dos momentos aqui onde a Marvel tentou criar o seu próprio Batman. São 3 vezes que ela tenta fazer isso. Eu sei que não são só 3 vezes, mas essas são as mais interessantes, as mais destacadas. O primeiro personagem que eu queria falar era o Demolidor. Quando você pensa no Demolidor, quem é o Demolidor? O Demolidor ele tem um poder que separa ele de todos os outros super-heróis, que ele é cego, mas ele enxerga com o sentido de radar. E você fala, poxa, que animal, que ser tem esse poder de enxergar com o sentido de radar? O morcego. Justamente o morcego. Então o Demolidor é um cara que se veste de vermelho, vermelho, não preto, vermelho. E tem uns chifrinhos ali e anda pela cidade enfrentando vilões realistas. Porque o único poder dele é enxergar no escuro, porque ele é cego. E ele namora uma vilã, que a Elektra parece um certo outro personagem que namora uma vilã, né? E as histórias onde ele se mete são todas meio parecidas com aquela coisa detetivesca de Gotham City, quer dizer, de Nova York, Hell's Kitchen, né? Quando o Frank Miller, autor que ficou depois muito famoso por fazer o Cavaleiro das Trevas do Batman, era muito novinho, ele assumiu os roteiros do Demolidor. E ele visivelmente falou, olha, eu não ligo muito pra esse personagem aqui, é um personagem meio engraçadinho, né? Eu queria escrever o Batman. E ele, escreve como se fosse o Batman e escreve algumas das histórias mais sensacionais de todos os tempos. A história da Elektra, a morte dela na mão dos mercenários, o Born Again, que em português é a queda de Murdoch, o ano 1 do Demolidor, que chama O Homem Sem Medo. E são histórias incríveis, histórias que colocam o personagem como um dos mais importantes da Marvel. Mas no fundo ele tem aquele gostinho do Batman. Não é por nada que o Ben Affleck interpretou os dois no cinema, né? Que coincidência. Outro personagem que você conhece e que você nunca pensou em como ele se parece com o Batman é o Pantera Negra. Nos quadrinhos, o Pantera Negra não tem esse negócio do filme de tomar uma erva lá para se tornar forte. Não, ele só treinou a vida inteira para se tornar forte. Não tem também aquela roupa tecnológica que se monta. Não, ele usa uma roupa preta. Uma roupa preta com orelhas, né? De pantera. E ele tinha uma capa dos anos 60, né? Durante muito tempo ele usou uma capa preta também. Da onde eu conheço um personagem que treinou a vida inteira, usa uma roupa preta, é milionário, porque o Pantera é o rei, né, de Wakanda, ele tem a fortuna, e ele se torna o super-herói depois que o pai dele morre. Eu conheço esse cara de algum lugar. É o Pantera Negra e o Batman, lógico. O Pantera Negra cresceu como personagem, teve várias passagens clássicas, a do Christopher Priest nos anos 90, do Reginald Hughley nos anos 2000, e agora no cinema. E ele se expandiu para além disso, mas no fundo do conceito ali, quando ele está no meio dos Vingadores, ele fala, eu tenho um plano para conseguir derrotar. Ele derrota o Quarteto Fantástico na primeira aparição dele, você fala, poxa, eu lembro de outro cara que é milionário, usa preto, uma capa preta e treinou a vida inteira para ser inteligente e cria um plano para tudo. Esse cara chama o Batman na Liga da Justiça. Engraçado, né? O terceiro personagem que eu queria citar, eu não sei se vocês conhecem, porque é um personagem que ainda não saiu dos quadrinhos, ainda não tem uma série de TV, não tem um filme, não tem um desenho animado. É um personagem um pouquinho mais obscuro da Marvel, mas é um dos favoritos dos fãs, que é o Cavaleiro da Lua. O Cavaleiro da Lua mora em Nova York
E ele é um milionário porque ele era produtor de cinema. E ele tem uma visão, um certo dia ele enxerga o deus da lua egípcio e ele resolve se transformar num super-herói e combater o crime e proteger os andarilhos da noite. Da noite. Então ele usa uma roupa branca, não é uma roupa preta, é uma roupa branca. Ele anda pela cidade, então ele tem um jato em forma de meia-lua, ele tem armas em forma de meia-lua que ele joga nas pessoas, parece um bumerangue, tem uma arma em forma de meia-lua. E ele tem um chofer que leva ele para os lugares. Você fala, poxa, da onde eu conheço isso? Um cara que tem um jato em forma do próprio símbolo, um cara que é rico e que combate. É o Batman. O Cavaleiro da Lua é mais explicitamente uma tentativa de fazer o Batman da Marvel. Só que com o tempo ele foi aperfeiçoando uma coisa, ele foi crescendo como personagem, acrescentou um fator muito importante. Sabe quando você lê aquelas histórias do Batman que falam o Batman ele é tão maluco quanto o Coringa, ele é obsessivo, ele é obcecado com aquele trauma que ele teve, ele nunca superou aquela dor interna que ele é de uma criança, então ele leva aquilo a ferro e fogo a vida inteira. Tem até a expressão mais louco do que o Batman, né? O Cavaleiro da Lua não é apenas um subtexto de que ele está ficando louco e que ele é muito obsessivo. O Cavaleiro da Lua é louco, completamente pirado. Ele tem múltiplas personalidades, ele acha que ele é várias pessoas, ele já pode ter sido um mercenário, ele pode ser um produtor de cinema, várias coisas, ele conversa com pessoas, ele conversa com o Deus da Lua, tipo, ele acredita que ele está falando com o Deus da Lua. E aí, numas histórias mais recentes, do escritor Brian Michael Bendis, eu gosto bastante dessa encarnação, o Cavaleiro da Lua está morando em Los Angeles, porque ele é produtor de cinema, e ele precisa combater os vilões em Los Angeles, ele recebe essa missão do Capitão América, do Homem-Aranha e do Wolverine, que estão nos Vingadores, e falam, Cavaleiro da Lua, nós dependemos de você para conseguir combater o crime aqui na costa oeste. Só que ele está imaginando o Capitão América, o Homem-Aranha e o Wolverine. Ele não está falando com os heróis porcaria nenhuma, é aquilo tudo na cabeça dele. Ele é completamente louco. Completamente louco. Isso é uma coisa que você nunca poderia fazer com o Batman de verdade. Você insinua de vez em quando que ele tá meio passado assim, que ele tá meio louco, que ele leva umas crianças pra combater o crime. Fala, mano, não faz isso, cara, é loucura. No caso do Cavaleiro da Lua, é loucura. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a Marvel copia a DC, que, meu Deus do céu, que crítica. Não. A Marvel copiou a DC copiou a Marvel, às vezes fica melhor do que a cópia fica melhor do que o original, às vezes fica pior, aí a Image copiou as duas, aí agora as duas também passaram a copiar a Image, e no universo dos quadrinhos, como no mundo inteiro, nada se cria, tudo se copia, né? Mas é muito divertido ficar pensando como seria o Batman dentro da Marvel, e esses três personagens te dão uma ideia sobre isso. Você gostou? Você conhecia o Cavaleiro da Lua? Você sabia que o Frank Miller tinha escrito o Demolidor, que ele é famoso por causa dele? Você nunca tinha pensado nesse esquema do Pantera Negra, né? Deixa a sua opinião aqui, comenta abaixo, fala o que você acha de tudo isso. Se você curtiu, assine aqui o canal que eu vou ficar bastante contente. Nos vemos na próxima. Grande abraço!